A Anvisa determina recolhimento dos lotes interditados da vacina Coronavac. E você vai ver também. Na Argentina, o uso de máscaras ao ar livre deixará de ser obrigatório a partir de 1º de outubro. Terremoto atinge a Austrália e provoca pânico em moradores de Melbourne. Gigante chinesa Evergrande anuncia acordo para evitar calote de título que vence nesta quinta-feira. E ainda, projeto aprovado pela Câmara vai permitir que o estágio no trabalho conte como experiência profissional. Você vai ver a partir de agora. Boa tarde, seja bem-vindo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou que determinou o recolhimento dos 25 lotes da vacina Coronavac que foram interditados de forma cautelar no início de setembro. A agência afirma que a decisão foi tomada após a constatação de que os dados apresentados pelo laboratório chinês não comprovam a realização do invase em condições satisfatórias de boas práticas de fabricação. A vacina é produzida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. No dia 14 deste mês, o Instituto anunciou que os lotes seriam substituídos por vacinas prontas. Ao todo, a Anvisa havia interditado 12 milhões de doses que foram produzidas pela Sinovac na China em uma fábrica não inspecionada e aprovada pela agência. O Ministério da Saúde não informou quantas do total já foram aplicadas no país. Apenas os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte divulgaram os números. São Paulo disse ter aplicado 4 milhões de doses. O número corresponde a cerca de 19% de 21 milhões de doses da Coronavac aplicadas no estado ao longo de toda a campanha de vacinação. Em nota, o Instituto Butantan afirma que a medida divulgada pela Anvisa já havia sido determinada pelo governo do estado de São Paulo há uma semana, com a substituição voluntária das doses interditadas. Na decisão, a Anvisa diz ter avaliado todos os documentos encaminhados pelo Instituto Butantan e os emitidos pela autoridade sanitária chinesa e concluiu que permaneciam incertezas sobre o novo local de fabricação e quanto às práticas assépticas e a rastreabilidade dos lotes. A vacina Coronavac permanece autorizada no país e possui relação risco-benefício favorável ao seu uso, desde que produzida nos termos aprovados pela Anvisa. E vamos aos números da vacinação aqui no Brasil. Mais de 225 milhões de doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no país. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 142 milhões e 625 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso equivale a mais de 66% da população, enquanto mais de 82 milhões e 315 mil pessoas tomaram a segunda dose ou dose única. O resultado representa 38% dos brasileiros. E o Brasil tem média móvel de 525 mortes diárias por Covid e já completa uma semana em estabilidade. Em 24 horas foram confirmadas mais 485 mortes por coronavírus. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o total de vítimas subiu para 591.440. Também foram contabilizados mais 573 novos casos de um dia para o outro, chegando a mais de 21 milhões e 247 mil diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 520 vítimas diárias. Esse indicador não apresenta aumento há 91 dias, mas ele parou de apontar queda desde o dia 15 de setembro, o que pode ser reflexo das ocorrências que ficaram represadas durante o feriado de 7 de setembro. Já a média móvel de novos casos está em 32.466. Na avaliação da pandemia por regiões, 7 estados registraram alta nas mortes: Amapá, Espírito Santo, Goiás, Pará, Paraná, São Paulo e Tocantins. Em estabilidade estão 6 estados. E 13 unidades da federação apontaram queda nos óbitos: Alagoas, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e Sergipe. Apenas o Rio de Janeiro não divulgou os dados. O uso de máscaras ao ar livre deixará de ser obrigatório na Argentina a partir de 1º de outubro. Os visitantes vacinados de países vizinhos, como Brasil, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Chile, também poderão entrar pelas fronteiras terrestres, mas com limitações diárias na quantidade de pessoas.
Entre as medidas anunciadas está a reabertura gradual das fronteiras. Do ponto de vista da saúde, estamos em um momento muito positivo. Sabemos que a pandemia não terminou, precisamos ter cuidado. E esses cuidados são muito importantes para manter e poder continuar ampliando estas conquistas. A flexibilização ocorre após a queda do número de casos diários, de mais de 26 mil em maio passado para cerca de 1.600 em setembro, e ao avanço da campanha de vacinação. Já o Vietnã anunciou que vai comprar 10 milhões de doses da vacina cubana Abdala. O país é o primeiro a aprovar o uso emergencial do imunizante Abdala desenvolvida na ilha comunista. A nação asiática ainda está realizando uma transferência de tecnologia para começar a produzir a vacina cubana em seu território. O Vietnã sofre um aumento dos casos de Covid-19. Os talibãs querem se dirigir à Assembleia Geral das Nações Unidas em nome do Afeganistão. Os talibãs pediram para se dirigir à Assembleia Geral das Nações Unidas. O Comitê de Credenciais terá que decidir sobre o caso, disse o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, recebeu a carta do grupo na qual solicita participar do debate de alto nível. A correspondência tem data de 20 de setembro. A carta é assinada por Amir Khan Muttaqi na qualidade de ministro das Relações Exteriores. Ele informa que o representante anterior, Ghulam Isaaqzai, não representa mais o Afeganistão nas Nações Unidas. Isaaqzai era o representante permanente do governo afegão deposto em agosto. A carta assegura que os talibãs nomearam seu porta-voz estabelecido em Doha, Suhail Shaheen, como novo embaixador do Emirado Islâmico do Afeganistão na ONU. O porta-voz da ONU também garantiu que o secretário-geral recebeu uma carta de Isaaqzai, datada de 15 de setembro, com a lista da delegação afegã. As duas cartas foram enviadas aos membros do Comitê de Credenciais da Assembleia Geral. Não é certo que o comitê vá se reunir antes da segunda-feira, quando está prevista a intervenção do Afeganistão no Fórum Multilateral. Depois da divulgação de imagens violentas contra migrantes haitianos, as Nações Unidas expressaram profunda preocupação com as deportações em massa. Imagens de guardas montados na fronteira perseguindo migrantes haitianos perto de Del Rio, no Texas, repercutiram no mundo inteiro e provocaram revolta. Uma foto do fotógrafo Paul Rate da agência France Presse mostra um agente segurando um homem pela camisa. Em outra, é possível ver um policial mostrando as rédeas de seu cavalo de maneira ameaçadora contra um grupo de pessoas. É horrível, disse à imprensa a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki. O governo americano anunciou a abertura de uma investigação sobre o caso. Cerca de 15 mil haitianos entraram nos últimos dias nos Estados Unidos pelo México e ficaram bloqueados durante dias no estado do Texas, debaixo de uma ponte sobre o Rio Grande. O líder da maioria no Senado dos Estados Unidos, o democrata Chuck Schumer, pediu ao presidente Joe Biden para encerrar as deportações em massa de imigrantes haitianos. Biden prometeu uma abordagem mais humana sobre a política de imigração de seu antecessor, o republicano Donald Trump. Foi registrado hoje um terremoto no sudeste da Austrália. Moradores relataram os momentos de pânico após o tremor de 5,9 graus de magnitude. Um estúdio de TV estremeceu nessa quarta-feira e pegou de surpresa apresentadores de uma emissora australiana em Melbourne. Um terremoto registrado a pouca profundidade de 5,9 graus de magnitude sacudiu o sudoeste da Austrália. Próximo a Melbourne, na segunda maior cidade do país, o pânico se espalhou entre moradores. Em 25 anos, nunca senti um terremoto tão grande. Tinha acabado de voltar da minha caminhada matinal, entrei e comecei a trabalhar. Aí ouvi um estrondo, vi fumaça por toda parte, pessoas gritando. Os donos das lojas estavam na frente gritando. O tremor foi sentido a centenas de quilômetros de distância. O primeiro-ministro Scott Morrison, que está em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU, afirmou que até o momento não foram registrados danos importantes. De acordo com especialistas, este é o maior terremoto registrado na região australiana em muitos anos.
Um redemoinho em Vicente Pires, no Distrito Federal, surpreendeu moradores da região e motoristas no início da tarde de ontem. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os redemoinhos são vistos com mais frequência no inverno, que é quando o clima no Distrito Federal fica quente e seco. Ruas da região e espaços públicos ficaram tomados pela poeira. E uma frente fria chegou no sudeste do país e provocou ventanias no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Espírito Santo. Na cidade do Rio de Janeiro, rajadas de ventos de mais de 77 km por hora provocaram quedas de árvores e de energia em diversos bairros. A circulação dos trens da Supervia foram suspensos por mais de 2 horas e o acesso à ponte Rio-Niterói foi interditada por cerca de 20 minutos. Estruturas de casas e prédios foram comprometidas e a Defesa Civil recebeu mais de 20 chamados relacionados à ventania. Apesar do susto, não houve registro de feridos. E hoje à noite começa a primavera. Vamos conferir a previsão do tempo para as últimas horas da estação mais fria do ano. Hoje, na cidade do Rio, o tempo vai continuar fechado e a máxima por lá não vai passar dos 22 graus. Em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a temperatura também fica baixa, com mínima de 15 e máxima de 18 graus. Já em Coari, no Amazonas, a máxima pode chegar a 33 graus, mas tem previsão de chuva para os próximos dias. Em Penedo, no Alagoas, o sol também predomina, com mínima de 23 e máxima de 35 graus. E em Cuiabá, no Mato Grosso, o tempo também fica quente e a máxima por lá pode chegar a 38 graus. Depois do intervalo, o gigante chinesa Evergrande anuncia acordo para evitar calote. E nós vamos mostrar também o projeto já aprovado na Câmara, que valoriza o estágio durante a vida profissional. Nós voltamos já. Estamos de volta, agora são 13 horas e 16 minutos no horário de Brasília. A CPI da pandemia ouve neste momento o depoimento do diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior. A comissão investiga a empresa Prevent Senior por conta de uma suposta pressão para que os médicos conveniados prescrevessem medicamentos como tratamento precoce contra a Covid-19. Além disso, a empresa também é acusada de ocultar dados e registros de mortes. Pedro Benedito obteve um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, que garante a ele o direito de se manter em silêncio em questionamentos que possam incriminá-lo. Durante o depoimento, o diretor disse que não houve omissão de mortes por parte da Prevent Senior e disse que funcionários desligados da empresa adulteraram os dados encaminhados. Diante de todos os fatos apresentados, reitero o dossiê entregue a essa casa é uma peça de horror realmente. Produzida a partir de dados furtados de pacientes sem qualquer autorização expressa, o que configura crime, que precisa ser investigado. Esses dados precisaram ser manipulados para deturpar a real conduta de mais de 3.000 médicos. E dessa maneira, após furtados e adulterados, pudessem ser usados para atacar uma empresa idônea. A Caixa Econômica Federal paga hoje a 6ª parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de fevereiro. O saque vai ser liberado para esse grupo a partir do dia 5 de outubro. Também recebem hoje a 6ª parcela do benefício quem faz parte do Bolsa Família e tem o número de identificação social UNIS com final 4. A gigante imobiliária chinesa Evergrande anunciou acordo com um credor local para evitar o calote dos juros de um título importante. A gigante imobiliária chinesa Evergrande chegou a um acordo com um credor local para evitar o calote dos juros de um título importante. Em um comunicado, a Bolsa de Valores de Shenzhen, a subsidiária Hengda, disse ter negociado um plano para pagar os juros de um título que vencia na quinta-feira. Muitos duvidam desse pagamento, já que o grupo está à beira da falência. O veículo econômico Bloomberg estimou o valor desses juros em mais de 35 milhões de dólares. O pacto representa um breve alívio para a incorporadora imobiliária, que emprega 200 mil pessoas, está presente em mais de 280 cidades e afirma gerar 3.800.000 empregos indiretos na China. A imobiliária tem uma dívida acumulada de mais de 300 bilhões de dólares. A situação do grupo mantém em suspenso os mercados internacionais
que caíram esta semana em meio a temores de um potencial impacto à economia chinesa e até mesmo global. Fundada na década de 1990, a Evergrande teve um crescimento frenético alimentado por um grande endividamento. Na semana passada, o grupo admitiu estar sob tremenda pressão e reconheceu a possibilidade de não conseguir cumprir suas obrigações. A situação gerou protestos de clientes, fornecedores e investidores temerosos de perder seu dinheiro. A Evergrande tem cerca de 1.400.000 casas em construção para serem entregues. Especialistas prosseguiram com os trabalhos de verificação do material expelido do vulcão Cumbre Vieja, na Espanha. O temor é que, ao entrar em contato com a água, a lava gere nuvens de gases tóxicos, explosões ou ondas de água fervente. A erupção do vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, devastou 154 hectares e destruiu 320 prédios. A informação foi divulgada pelo Sistema de Avaliação Geoespacial Europeu Copernicus. O relatório anterior apontava um dano estimado em 103 hectares e em 185 edifícios. De acordo com as autoridades da ilha de La Palma, os números vão continuar a aumentar nas próximas horas, à medida que a lava se move em direção ao mar. Unidades de emergência e especialistas continuavam a pesquisar o rastro de lava derretida do vulcão nas Ilhas Canárias. O temor é que, ao atingir a água, a lava gere nuvens de gases tóxicos, explosões ou ondas de água fervente. Na terça-feira, uma nova fissura eruptiva foi detectada, o que provocou o escape de ainda mais lava. Pelo menos 6.000 pessoas já foram deslocadas em La Palma. O Cumbre Vieja entrou em erupção no domingo à tarde. Sabe aquele período de estágio no trabalho? Ele vai passar a valer como experiência profissional. O projeto aprovado pela Câmara do deputado Davi Soares vai atender a parcela da sociedade mais afetada pelo desemprego durante a pandemia. Com a medida, vai desaparecer a alegação de muitas empresas de que falta experiência para o candidato a uma vaga no trabalho. Nós vamos conferir agora na reportagem de Kleber Werneck. Eles são jovens, cheios de planos e têm muita disposição para o trabalho. Meus planos são me efetivar aqui, ter uma carreira consolidada, né, e ir bem na minha carreira e poder cada vez mais estar agregando cursos, conhecimento nessa área e ter uma boa carreira, né? Além de construir minha vida particular. Planejo, assim, primeiro conseguir absorver tudo que o pessoal aqui da área tem para me ensinar, o pessoal das outras áreas. E com o tempo, assim, ser efetivo, conseguir maiores responsabilidades, maiores encargos, assim. E vamos ver o que o futuro nos aguarda aí, né? Eu criei muita maturidade aqui dentro, me proporcionou muitos momentos bons e aprendizados, que tanto levo para o profissional quanto para o pessoal e que mais para frente eu pretendo aplicar dentro de minha própria empresa e crescer bastante. Esses 3 jovens são estagiários de uma grande empresa de balanças que fica em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O programa de estágio é a principal porta de entrada para o mercado de trabalho. A gente sempre busca contratar os próprios estagiários. O contrato normalmente são de 2 anos e aquele que se desenvolveu melhor, a gente acaba efetivando. Mas junto com a oportunidade também vem a insegurança, o medo de errar, de ficar fora do mercado. E essa preocupação se justifica pelos números. Durante a pandemia, o Brasil atingiu sua maior taxa de desemprego da história. 14 milhões de pessoas estão sem ocupação. E os jovens foram o grupo mais afetado. De acordo com dados do IBGE, 14% da população economicamente ativa está sem ocupação. Mas entre as pessoas na faixa etária de 18 a 24 anos, esse número é mais que o dobro, 31%. Um levantamento feito por uma empresa de recursos humanos especializada em estágio aponta que 75% dos estagiários contribuem para o orçamento da casa onde moram. O dinheiro que recebem, além de livros e cadernos, também é usado para a compra do arroz e do feijão. Ou seja, esses jovens já começam a vida profissional com responsabilidades de chefes de família. E as dificuldades enfrentadas por esses jovens chamaram a atenção do deputado Davi Soares. O parlamentar apresentou um projeto de lei que torna o estágio experiência profissional. O período de aprendizado
poderá fazer parte do currículo da pessoa e também contará para a participação em concursos públicos. É importante frisar nesse tema todo da questão do estágio ser considerado como tempo de experiência, é que na prática, quando se obtém um curso, seja como tecnólogo ou um curso de graduação, as portas permanecem fechadas, pelo simples fato de ter a experiência prática. Se o problema é a experiência prática, que reforcemos então, aprimoremos o estágio e após esse momento de aprimoramento, que numa regulamentação da lei pode ser feito, aí sim você estará habilitando aos estudantes a poderem ingressar de forma imediata com a experiência adquirida vinda do estágio. O projeto de lei já foi aprovado pela Comissão de Educação e agora deve ser votado no plenário da Câmara, mas já conta com o apoio de entidades do setor, como o Núcleo Brasileiro de Estágios. Isso é muito bom para o jovem, muito bom para os concursos públicos, porque amplia aí a oferta de possíveis candidatos, então muito bom para o poder público também, e de pessoas que já passaram por um estágio, tiveram aí acompanhamento de um profissional competente, com certeza desenvolveram muitas competências, muitas habilidades, tanto comportamentais como técnicas. Então, considero esse projeto de lei bastante oportuno. E essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Muito obrigada pela sua companhia e já tem outras informações com a Juliana Dariva. Uma boa tarde para você.